Para fiel que hoje tem jogo do Corinthians, vamos ver a provável escalação do Coringão com muita garotada. Tem novidades também, retorno de titulares que não jogaram na primeira partida, estreia, provável estreia aí de Gabriel Paulista, comentário sobre essa volta de Pedro Raul e também tudo sobre Memphis Depay e Garro, prazo de retorno, gravidade aí da cirurgia, das lesões aí que eles estão enfrentando e muita informação importante no vídeo de agora. Se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre, já deixa a sua opinião aqui nos comentários. Palpites para a partida de hoje de Red Bull, Bragantino e Corinthians, na minha opinião, 2-0 Corinthians, vão para cima, bora pro vídeo. Quem entra em campo também é o Corinthians, vai encarar o Bragantino fora de casa, talvez esse jogo difícil. Faz a preliminar do São Paulo. Seja esse jogo difícil, entre aspas, do Corinthians. Se o do São Paulo era o Mirassol fora, o do Corinthians vai ser, que é o time forte do pote 2. É isso, do pote 2 é isso. É o Mirassol do Corinthians, será hoje lá em Bragança. O Corinthians que ganhou só 2 vezes nos últimos 10 jogos com o Bragantino. Foi até puxar isso daí, porque eu tinha essa impressão. Qualquer lugar? Qualquer lugar. Só 2 vezes nos últimos 10 jogos. Uma das derrotas, tudo bem que o Corinthians reverteu nos pênaltis, foi aqueles 3 match points que o Hugo Souza salva nos pênaltis na Sul-Americana. O Corinthians passa de fase, mas perde o jogo no tempo normal. Então, vem sendo uma pedra no sapato aí do Corinthians. Ganhou as 2 do Corinthians no Brasileiro do ano passado, ganhou as 2. As 2 aos 48 do segundo tempo, em bolas meio perdidas ali e tal no final do jogo. E é um Corinthians que a gente vai mostrar aí no telão bem diferente aí, pelo menos é um provável muito diferente do primeiro jogo. Então, olho na tela aí com o provável Corinthians. Tá aí, ó, Vessa, Hugo Souza, é ele. Vitor Jacaré, é isso? Porque o Dorival deu uma entrevista para o nosso companheiro Samir Carvalho e disse: é impossível chegar na sexta-feira de madrugada de Bragança, os jogadores tentarem uma recuperação sexta, sábado já tem, véspera, domingo eu tenho que pegar o São Paulo. Então eu tenho que cuidar, revezar o jogo. Ele dá a entender que vai revezar todo mundo, e ele até ressalta: o problema não é Ponte Preta, Red Bull. Tá tudo bem, domingo, segunda, terça, quarta, joga quinta. Recuperação que um jogador precisa tá maravilhoso. O problema é a quinta para o domingo, é Red Bull e São Paulo. Aí não tem muito tempo para recuperar. Então ele dá a entender que vai trocar bastante. Então sairia o Mateuzinho, sairia o André, sairia o Gustavo, sairia o Bidu. Com a possibilidade aí do Gabriel Paulista até fazer a sua estreia. Ele disse que estava bem, estava treinando, estava jogando. O último jogo dele, se eu não me engano, foi no Natal, e aí vinha aquele recesso ali de final de ano lá na Turquia. E aí também o Ranieri poderia ganhar alguns minutos, assim como o Yuri Alberto, os dois ficando à disposição, mas talvez não começando o jogo e tal. Charles, André, Bidon, aí o Bidon seria o cara que seria repetido, mais o André, que é menino, e aí Vitinho e Guinegão, com alguma possibilidade de jogar o Pedro Raul e guardar o Guinegão para o final de semana, talvez, enfim. E aí mais possibilidade de troca. Para quem vê ali só Dieguinho e Ranieri, fala: vocês estão loucos? Não, é porque aí ele faria 4-3-3. O Dieguinho entraria numa beirada, Vitinho na outra, um centroavante, só 2 volantes e 3 no meio. 2 volantes e Bidon, enfim. Por isso que tá Dieguinho ou o Ranieri. Você sacaria um volante para entrar um cara de beirada, mudando também o sistema de jogo. Mas então pode se preparar aí, torcedor. Muitas mudanças para não estourar ninguém, para tentar cuidar dos jogadores e também para cuidar dos caras para pegar o São Paulo em casa, o que obviamente é muito mais importante. Eu sei que vale 3 pontos do mesmo jeito, só que qualquer treinador vai ter consciência de que um problema com o Red Bull é uma coisa, um problema com o São Paulo é outra coisa. Bom, essa é uma diferença importante, né? Estamos mirando nesse jogo aí, que é contra o Bragantino, mas olhando para o jogo de domingo, que é contra o São Paulo. O São Paulo não vai poder fazer isso, vai ter que ganhar hoje na marra, né? Então o Corinthians vai entrar... É o que eu venho falando, né? Um estreou contra a Ponte em casa. A Ponte com bloqueio sem poder colocar o jogador. O outro estreou em Mirassol. Um tem 3 pontos, o outro tem 0. Um tem mais 3 de saldo, o outro tem menos 3. Então assim vai. Porque se o São Paulo ganha o primeiro, talvez cuidasse hoje também. Né? Cuidasse hoje também. Exatamente, né? Então faz diferença a primeira rodada, bastante, por todos os grandes, né? Os 3 grandes, fora o São Paulo, ganharam a primeira rodada, podem fazer as suas estratégias para a segunda rodada. São Paulo não pode se dar esse luxo. A tabela do São Paulo ela poderia ter sido ao contrário, simplesmente o contrário, né? O São Paulo poderia ter estreado contra o São Bernardo em casa e jogar contra o Mirassol fora, já melhorava. Mas aí tem diretoria frouxa e tem diretoria atuante.
É um pouco isso. Entrou né? ausente no caso do São Paulo. É, pensando em outras exato, coisas. sei lá o quê. Mas a questão é a seguinte, não poderia ser assim, né? Poderia ter até a mesma tabela, que não se justifica, mas poderia ter uma estreia diferente, né? Mas, enfim, isso já foi. Agora, eu acho que em relação à utilização dos jogadores, por necessidade ou não, o São Paulo também vai acabar trocando 5 ou 6 em relação ao primeiro jogo, né? A gente estava vendo ali, o Arboleda talvez jogue, o Rafael Tolói talvez jogue, o Lucas talvez jogue, o Danielzinho talvez jogue, então de repente já dá meio time. É uma coisa que você pode também, não é só a estratégia física no caso do São Paulo, mas você também pode ter acabar tendo um revezamento quase que involuntário entre um jogo e o outro. Há poucos... Lembrando que o jogo de domingo é 4 da tarde, para quem está em São Paulo está fazendo um calor infernal. Foi interessante, eu gosto quando técnicos, e normalmente são os estrangeiros que fazem isso, por conta das experiências em outros... O Vojvoda falou, o Gabriel jogou, não é que ele jogou apenas 90 minutos, ele jogou 90 minutos, ele perguntou, você lembra quanto de temperatura tinha em Santos Novo Horizontino no sábado, quando o Gabriel jogou 90 minutos? Então, assim, isso faz o desgaste 800 vezes maior. Então, foi a justificativa do Vojvoda para não colocar o Gabriel desde o início. Não é que ele jogou só o 90, jogou 90 num sol e domingo São Paulo e Corinthians, 4 da tarde. Hoje, aliás, São Paulo, 9h45 da noite, que era um horário aposentado, que retorna e que dificulta o retorno do torcedor para casa, né? Nosso no transporte público. Nosso é o de menos. Agora, Yamin, esse campeonato paulista, ele é modelo novo, regulamento novo, tal, mais difícil para os grandes, é meio lotérico, vamos dizer assim, porque fica mais difícil. Poderia ser uma oportunidade para outros times. Mirassol, que é um time forte, e aí é onde eu quero chegar, no Bragantino. O Bragantino, ele sempre parece que se vai, mas não vai, né? Bom ponto. É um pouco cansativo, eu acho, inclusive, o Bragantino. É um pouco cansativo. Isso. A gente gostaria de ver esse time com mais brio, porque eu, na mesa com os amigos, parei de falar com aquela coisa que a gente gosta no futebol mais romântico, a gente, não, mudar o uniforme, mudar as cores do clube, mudar o distintivo, pôr uma marca. Eu já não falo mais isso, porque o Bragantino cuida bem do futebol feminino, cuida bem do futebol de base, trata bem os seus funcionários. Eu tenho amigos que são funcionários do clube que trata bem. É um clube sério. Então, a seriedade dos caras é tão grande. Eu vou reformar o estádio. Vou. Só que o meu time não vai ser prejudicado. Eles foram no estádio municipal, gastaram 200, 300 pau, reformaram um estádio. Ah, tá pronto? Meu time não vai ser prejudicado? Agora eu derrubo a primeira pedra aqui do meu estádio. Então, até isso eles fizeram bonitinho, não deixou o time sem estádio. Até isso fizeram bem, não inflacionou o mercado, como a gente poderia achar que poderia acontecer. Um clube que ia começar a pagar 10 milhões no Wallace, porque tem, mas não deixa caca no caminho, né? Não faz bobagem. Então é um clube que é saudável para o futebol. Mas falta esse brio. É um clube que realmente a gente não consegue enxergar né, um senso de urgência. A gente não consegue chegar aqui e falar o Bragantino vai hoje receber o Corinthians com a faca nos dentes porque quer ser campeão paulista. A gente não consegue ver isso. Eu acho que esse campeonato, esse regulamento novo, ele me lembra, eu só me lembro de um campeonato tão desfavorável para os grandes em 2001, que foi um ano que tiraram o São Paulo, o Palmeiras, o Corinthians e o Santos dos seus estádios, né? Os times só jogavam 3 ou 4 vezes em casa e os outros 11 ou 12 jogos era como visitante para você fomentar o futebol do interior. Era essa a novidade, e se empatava, no empate tinha disputa em pênaltis. Eram as duas novidades daquele ano. O Corinthians estava quase para ser rebaixado, o Luxemburgo revolucionou o time e acabou campeão. Mas aí esse campeonato deu Botafogo de Ribeirão Preto na final. E a Ponte Preta fez a grande campanha, a melhor campanha da primeira fase. A semifinal foi Ponte Preta e Botafogo. Esse campeonato oferece dificuldade para os grandes, e o Mirassol ou o Bragantino poderia ser o que foi o Botafogo de Ribeirão Preto em 2001. Eu não vi o jogo de ontem, mas Primavera 3, Mirassol 1, já dá a gente já arrefece essa expectativa em relação ao Mirassol, porque o tiro é muito curto, já foi 25% da campanha do Mirassol, já foi.
E o Bragantino tem acordo com você. A gente poderia aqui estar falando de um time que coloca um tempero, que dá uma fervura para o campeonato, mas não é o que acontece. O tiro é tão curto. Domingo teve estreia de todo mundo no Paulista, certo? Domingo tem jogo. 3 de 8 em uma semana. 3 de 8 em uma semana. A gente podia a gente falava... Quinta que vem, metade do campeonato. Isso. Metade da fase de classificação daqui. A gente falava, vai encarar o Bragantino em Bragança. Vai ser pedreiro, hein? Não é essa sensação, né? Pro Corinthians também. E pro torcedor do interior, minha família é São José dos Campos, e o São José está na 2, a gente adora ver o São José e torcer pelo acesso pro São José. Hoje, eu não sei mais se eu quero tanto, porque o São José na 2 joga 15 vezes. e até um pouquinho mais vai chegar, sobe de divisão, joga 1, cara, 8 jogos é muito pouco. Pro ponto de vista desses clubes, né? Agora, o Bragantino está no meio desse caminho. Pode não ser pouco pro Bragantino. E outra coisa sobre esse jogo, né? Como faz bem não jogar pré-Libertadores, né? Nossa. Se o Corinthians tivesse envolvido ou São Paulo, se o Vasco ganha, se o Cruzeiro ganha a Copa do Brasil e ao São Paulo, que tem uma Se o pré-Libertadores. São Paulo está na pré, com essa loucura toda que está acontecendo com o clube, imagina. Rapaz. Imagina que... Mas é curioso, né? A pré está longe ainda, se você for observar a urgência do Paulista de 8 rodadas e o começo do Brasileiro. Mas pro Bahia, tal, pro Botafogo, o Botafogo falou o nome que vai ter que mudar tudo esse ano, né? Por conta da precocidade das competições. Você falou um nome ali na hora da escalação, que não está na nossa tela, mas você falou Pedro Raul. Tá voltando, pode ser útil. Pode, né? Numa situação que o Corinthians não tinha um jogador. O cara fez 11 gols no Brasileiro, gente. Fez mais que o Yuri. Vou repetir. Ele pode ajudar, uma característica diferente. O cara centroavantão, você não tem isso no elenco. Sei lá, tá 2-2 com o Santo André em casa. Ele vai entrar lá e dar uma bafa final, a bola fez... Aliás, quando ele chegou, ele fez exatamente... Estava 2-2, colocaram ele lá, fez o gol de cabeça, 3-2 aos 48 do segundo tempo. Então, acho que esse tipo de jogador pode fazer parte, cara. Tá 1-0, o time adversário colocando volume e bola na aérea. Você põe um cara desse para te ajudar na bola aérea defensiva. Então, não acho que eu não vou discutir o valor que pagou, enfim, todas aquelas loucuras que o Corinthians fez para trazê-lo, que não tem nem nome um negócio desse aí, né? Deram 5 anos de contrato, 5 milhões de dólares, e aí teve que repactuar, virou 8 milhões. Paga em 2028 a última prestação, 8 milhões de dólares no Pedro Raul, o Corinthians vai ter que pagar o total. Eu não vou nem entrar nesse mérito, mas em termos de característica, pode ser um cara que pode ajudar. Sei lá, você perdeu o Thales Magno, ele vai fazer muito menos que o Thales Magno, ou vai ajudar? Eu não acho que não. Então, acho que pode ser um cara útil, vai depender dele, como o Dorival mesmo disse. A gente trouxe, vai treinar, vai jogar, sobretudo o Campeonato Paulista, e a gente confia que pode ele querer dar a volta por cima, depois de ter vivido o que ele viveu lá, virou meme e tal, saiu, se recupera, o jogador é assim mesmo e volta com outra pegada. Eu acho que ele está voltando mais confiante nele mesmo, depois do Brasileiro que ele faz pelo Ceará. Por fim, Garro e Memphis vão jogar quando? O Garro, a previsão 3 semanas, fez uma cirurgia no punho e a previsão é de 3 semanas para estar à disposição. Então tá fora ainda no domingo e tal. Aquele bem ignorante, né? Mas o futebol se joga com os pés. Mas a previsão é de 3 semanas. E o Memphis está na parte interna, também nem foi para o campo ainda. Eu estou imaginando ele, talvez na Vila, talvez, ou no outro depois, sem ser a Vila Belmiro. Então, cuidando aí, certamente vão cuidar dele para pegar Bahia e Supercopa depois no dia 1º. Depois do Palmeiras, você acha que o Corinthians é o nome para o título do campeonato? Eu quero ver um pouquinho mais do Corinthians, porque o Corinthians entre 10 e 21 de dezembro de 2025, que é o Corinthians que jogou também as outras fases do mata-mata. O Corinthians do mata-mata é um Corinthians que vale a pena. Mas o Corinthians fez um Campeonato Brasileiro muito ordinário. Muito ordinário. Então, eu quero ver um pouquinho mais. Porque se não mostrar, aí eu acho que o Palmeiras fica mais folgado ainda nesse ranking imaginário aí. Esse segundo lugar tá vago, né? É quase por exclusão, não tem outro time. Vamos conferir os destaques do dia aqui no Band Esportes. Mais uma vez aí, o povo da mídia desmerecendo o nosso Corinthians, né, Fel? Mais uma vez colocando a porcada aí como favorito, mais uma vez o Flamengo é favorito na Supercopa,
Assim que é bom, que a gente chega na picadilha e quando vai ver vai ser igual ao ano passado, título e com transfer ban nas costas, muita dívida, muito caos, e que esse ano a gente consiga pelo menos um pouco mais de paz para aquilo que foi bom ano passado, esse ano venha a ser melhor ainda, com sossego, com contas pelo menos em dia. Marcelo Paes colocando esse time aí em ordem, não só em questão de dentro do CT, mas também fora, principalmente envolvendo questões financeiras. Dorival tendo um pouquinho mais de sossego para trabalhar e o Stabile evitando trazer dor de cabeça aí para essa diretoria, pulso firme, tentar colocar o Corinthians nos eixos para esse ano de 2026. Nós da Fiel sofreu um pouquinho menos, apesar de 2 títulos ano passado. Garro aí fora, Memphis fora, Garro aí expectativa de 3 semanas, Memphis deve voltar um pouco antes da Supercopa para estar disponível para a Supercopa. Yuri Ranieri jogando hoje, expectativa de estreia de Gabriel Paulista e Pedro Raul. Incógnita, hein? Você acha que ele realmente pode ajudar nesse time ou é só mais um encosto que tá ali? O Corinthians fez cagada lá atrás com esse contrato gigantesco, voltou de empréstimo, tá aí, Dorival quer utilizar, vamos ver no que vai dar. Mas o que você acha sobre Pedro Raul? A escalação do nosso Coringão, gostou? Não gostou? Deixa a sua opinião também nos comentários, se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, até o próximo vídeo, valeu!